nossa meditação, leitura do Evangelho, também para este domingo de Ramos, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 12 até o versículo 19. Quem puder, ficamos em pé para esta leitura. João 12, 12 a 19. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Que Deus abençoe o Rei de Israel! Jesus procurou um jumentinho e montou. Como dizem as Escrituras Sagradas: povo de Jerusalém, não tenha medo, veja, aí vem o seu rei montado num jumentinho. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso, mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso o que tinha acontecido. A multidão que estava com Jesus, quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e o tinha ressuscitado, espalhou a notícia do que tinha acontecido. E o povo foi encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito esse milagre. Então os fariseus disseram uns aos outros: não estamos conseguindo nada. Vejam, todos estão indo com ele. Até aqui a leitura. E Deus abençoe o nosso meditar, sempre nos orientando, fortalecendo a nossa fé na pessoa do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Creio que cada um de nós tem boas lembranças dos pais. Os pais, principalmente quando partem, deixam saudade. Meu pai já partiu e eu sempre lembro de uma coisa que ele dizia muito: não olhe para trás, olhe sempre para frente. Sempre para frente. Era o dizer dele que ficou marcado na minha vida. Aqui havia uma multidão que olhavam para Jesus, que caminhava na frente, indo para Jerusalém. Jesus, ele é o alvo a ser alcançado. O apóstolo Paulo também fala isso. Eu esqueço de tudo que ficou para trás e olho para o alvo. O objetivo a ser alcançado. A meta, o gol, o objetivo. Jesus na frente, nós, o seu povo, indo sempre em busca de Jesus, acompanhando ele, e ele, claro, visível, presente, agindo amorosamente para podermos acompanhá-lo com alegria. Aqui nossa história, nossa leitura, fala algo sobre aquele momento em que Jesus estava indo para Jerusalém. Ele queria ir para lá, ele precisava ir para lá, por amor a nós, é claro. Enfim, ele não iria desistir desse ir para Jerusalém. E ele não entra sozinho. Há uma multidão que, saindo de Betânia, acompanhou Jesus até a cidade de Jerusalém. Essa multidão conclama
a Jesus como aquele que vem em nome do Senhor, aquele que é o Rei de Israel. Essa multidão pôde clamar isso diante daquilo que viram em Jesus, diante daquilo que ouviram a partir do seu ensino. Um grande acontecimento recente, relatado aqui em João capítulo 11, é o fato de que Jesus tinha ressuscitado seu amigo Lázaro, que ficou 4 dias lá, já na sepultura, cheirando mal. Jesus vai e o chama para fora. Este grande sinal faz com que a multidão vá até Betânia, onde Jesus estava, agora com Lázaro já vivo, né? Na companhia da Marta e da Maria, irmãs de Lázaro. Jesus lá na casa deles. Então a multidão se aproxima desta casa para ver e ouvir Jesus. Mas não só isso, queriam ver com seus próprios olhos se Lázaro de fato estava ali e estava vivo. Jesus, ele tem em muitos momentos a sua própria maneira de atrair as pessoas para si. Naquele momento, ele queria certamente que essa multidão estivesse com ele, acompanhando-o para Jerusalém e aclamando a ele como rei. Embora ele não precisasse dessa honraria, mas o povo sim precisava ver em Jesus esse rei. Aqueles que também ali não estavam, os próprios inimigos de Jesus, sacerdotes, escribas, fariseus, enfim, também precisavam ver em Jesus esse rei dos judeus, rei de Israel, rei do povo de Deus, teu rei, meu rei, nosso rei. Então a entrada de Jesus em Jerusalém precisava ser desta forma esplendorosa, gloriosa, para dar testemunho ao mundo inteiro de que Jesus é de fato o nosso rei. Claro que isto causa admiração de todas as pessoas do mundo inteiro, mas causa também a inveja daqueles que não querem acreditar, daqueles que dizem não à ação do Espírito Santo, resistem à ação do Espírito Santo e então perdem terrenos, como dizem aqui os fariseus, não gostavam de Jesus, é claro, e eles próprios acabam tendo que reconhecer que não adianta ir contra Jesus, porque todo mundo estava indo atrás dele. Notem então que esses fariseus, pelo menos por algum instante ou em alguns momentos, pensaram em desistir desta perseguição a Jesus, porque viram que a multidão estava do lado de Jesus. Não só aquela multidão que saiu de Betânia acompanhando Jesus até Jerusalém, mas ao chegar nos portões da cidade de Jerusalém, as pessoas que lá dentro estavam também souberam que Jesus estava chegando. E mais uma multidão se forma que vem ao encontro de Jesus. Jesus então está no meio, entre duas grandes multidões que juntas aclamam ou conclamam e afirmam que Jesus é o Rei dos judeus. Como disse o Rei de Israel ou o Rei do povo de Deus. Nós não precisamos de outros reis. Embora o mundo procure reis ou pessoas poderosas aqui neste mundo que possam libertar os necessitados, os pobres, ajudá-los, enfim,
nós sabemos que o único e verdadeiro Rei, o Todo-Poderoso, mas também amoroso Rei, é tão somente o Senhor Jesus. E é para este Rei que aquela multidão clama, ou aclama, dizendo: Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Este Hosana é um grito pedindo salvação. Salva-nos agora. Ao mesmo tempo em que este Hosana é um grito de louvor, é um grito de honrarias a Jesus, pois a multidão sabia que só desse Rei poderia vir a salvação. Não é diferente hoje. Quando o mundo clama por salvação, quando o mundo pensa em salvar-se a si próprio, nós sabemos que o único que salva é o Rei amoroso, poderoso e ao mesmo tempo humilde, que entra em Jerusalém. Essa humildade de Jesus é demonstrada no fato de que ele entrou na cidade cavalgando um jumentinho. Por sinal, um jumentinho novo, não era manso, era chucro, mas Jesus é poderoso e ele monta e o animal não pula, o animal aceita, o animal o leva para dentro da cidade. O jumentinho é um animal de carga, não é um animal de guerra. O animal de guerra era cavalo. E quem queria entrar de forma gloriosa, mostrando força e poder, não iria entrar montado num jumentinho, mas ele ia entrar na cidade montado em um cavalo. Jesus, então, ao mesmo tempo em que ele é rei, ele não vai contra esta aclamação do povo, ele aceita este clamor, esta afirmação, mas ao mesmo tempo ele é humilde. Aquele rei que não derrota o inimigo. Aquele rei que não veio para, com espada ou com força, matar as pessoas que o perseguiam. Se fosse fazer isso, ele mataria a todos nós e nos mandaria para a condenação. Mas como ele é esse rei humilde, esse rei amoroso, montado nesse animal de carga, ele leva nada mais, nada menos do que o peso, a carga do nosso pecado. Como disse Isaías, né? Ele levou sobre si as nossas dores. A dor, o peso que caía sobre mim, ele levou sobre os seus ombros, carregando a cruz. Então Jesus, ao invés de matar o inimigo, ele morre pelo inimigo. O que vai totalmente contra a nossa compreensão, a nossa maneira de ver as coisas e o mundo mais ainda. O mundo pensa em vingança, o mundo pensa em derrotar o inimigo, em matar os inimigos, em destruí-los. Jesus não. Ele quer transformar os inimigos em seus amigos. E é por isso, então, que ele se entrega à morte e morte de cruz. Como lemos lá na Epístola de Filipenses, ele se esvazia, ele tinha poder para destruir os seus inimigos, para destruir, aliás, o mundo inteiro. E ele tem esse poder, mas ele não faz isso. Não fez isso naquela ocasião, mas ele entra na cidade de forma humilde. Logo mais ele seria preso, seria castigado, seria pregado na cruz, o que de fato aconteceu. Tudo isso calado, tudo isso para salvar todo aquele que nele crê. Por isso, a fé é algo fundamental. É algo
importante, muito mais importante do que a própria razão ou inteligência. E esta fé é algo mais profundo do que a inteligência e a razão. E esta fé é algo que nós possamos adquirir a partir da nossa inteligência. Esta fé é um dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Não vem de nós para nós não nos gloriarmos, mas é um presente que vem de Deus. Presente que recebemos na ocasião do batismo, presente esse que continua em nós, sempre de novo pela ação do Espírito Santo, através do próprio batismo, palavra e santa ceia. Crer, ter fé, é algo que nós precisamos muito, algo que Lutero destacou a partir da Bíblia: o justo vive pela fé, não pela razão, mas pela fé. Então, Zacarias 9:9, citado aqui em nossa leitura, por essa multidão que aclama a Jesus como rei: eis aí vem o teu rei, montado em jumentinho. Enfim, a passagem de Zacarias 9:9, completando, diz: não tenham medo, filha de Sião, eis aí vem o teu rei. Filha de Sião somos nós, a igreja, o povo de Deus. Não tenhamos medo, tenhamos fé, porque esse rei humilde, esse rei glorioso, esse rei amoroso tem cuidado de nós. Cuidou de nós até agora, nos salvou, por isso estamos alegres. E estamos alegres porque Ele vai continuar cuidando de nós. Ele quer continuar guardando-nos na fé nele mesmo. Ele quer continuar fazendo com que cresçamos nesta fé e caminhamos olhando para Ele. Disse antes que Ele está à nossa frente. Depois Ele está no meio de duas multidões. Jesus lá entre as multidões. Hoje também é assim. Jesus entre nós, entre a multidão do seu povo aqui na terra. E nós não fazemos nada muito mais diferente do que fez aquela multidão, ou aquelas multidões. Aclamar Jesus como Rei, amoroso, Salvador, Rei que não quer inimigos, mas nem por isso Ele derrota os seus inimigos, mas quer transformar os inimigos em amigos. Através do amor, da pregação do Evangelho, através do testemunho daqueles que somos essa filha de Sião, essa igreja. Por isso, enquanto caminhamos olhando para Jesus, enquanto caminhamos com Ele, nós glorificamos, nós aclamamos. Nós dizemos para quem quiser ouvir que Jesus sim é o enviado de Deus, o bendito que vem em nome do Senhor, aquele que é o nosso Rei. Além de Rei, sabemos que Ele é o nosso profeta, Ele anuncia a nós o seu Evangelho. Além de profeta e Rei, Ele é o grande sacerdote que fez sacrifício por nós na cruz e assim apaga todo o nosso pecado. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Que o mundo possa olhar, ou pessoas que ainda não são de Cristo, possam olhar para a filha de Sião, para a igreja, e dizer como disseram os fariseus: não adianta fazer mais nada, o mundo vai atrás dele. Jesus na frente, nós olhando para Jesus, louvando, aclamando a Ele como Rei, Senhor e Salvador, conquistamos, ou através de nós, Deus conquista mais e mais pessoas para se juntar a esta multidão do povo de Deus, e os que estão fora irão dizer: não adianta nada. Não adianta nós batalharmos contra esse Rei poderoso, amoroso. Ele é Rei, Ele é vencedor.
E a sua vitória não é só para si, mas esta vitória Ele concede a todo o seu povo. A sua vitória é a vitória da igreja. Por isso, então, nós, mesmo na Semana Santa, em que olhamos para a cruz, em que podemos sentir a nossa fraqueza, a nossa pecaminosidade, e quem sabe nos entristecer, mas ao mesmo tempo também estar consolados, animados e, por que não dizer, alegres, porque Jesus veio e sofreu por nós. Caso isso não tivesse acontecido, estaríamos perdidos. Claro que a nossa alegria se renova e será grandiosa no dia da Páscoa, quando vamos falar sobre a ressurreição de Cristo, que é a garantia de que o seu ensino é correto, o seu sacrifício aceito por Deus e que nós também viveremos, ou temos vida já agora e viveremos eternamente. Jesus na frente e nós, a multidão, o seu povo, junto com ele, atrás dele, como queiram, dizendo: eu não tenho medo. Nós não temos medo, mas estamos indo com este rei que está junto com a sua igreja. Ele é o cabeça da sua igreja. Também nós, então, os beneficiados, os que cremos, somos como Lázaro, que agora é procurado, é olhado, é visto pelos de fora, para que possam ter, a partir de nós, um testemunho desta nossa fé. E claro, nós fazemos isso porque Jesus, com seu grande amor, nos anima, nos impulsiona, também nos encoraja a vivermos aqui, sempre olhando para Ele, que está junto conosco, à nossa frente. Enfim, podemos vê-lo, podemos segui-lo, por seu amor, por sua graça. Que assim seja. Amém.